Boa noite. Olha eu aqui de novo para mais uma jornada sistêmica. Vamos botar um filtro. Como é que vocês estão? Muito calor. Aqui tá muito calor, gente, no Rio. Só Jesus na causa. E o tema de hoje da nossa jornada sistêmica é depressão. Então eu vou pontuar algumas possíveis causas da depressão sob a ótica das constelações familiares. Não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa que se esgote numa única live. Até porque cada constelação ela é única e cada situação tem que ser vista individualmente. Quando eu venho aqui falar para vocês na jornada sistêmica ou em alguma aula, eu estou falando sempre a partir de uma experiência que já foi vivida por mim enquanto consteladora, enquanto paciente constelada ou cliente, e a partir de bibliografia, né, de documentos de outros profissionais, principalmente o nosso mestre Bert Hellinger. E a depressão, ela acomete muitas pessoas atualmente. Oi Hiroshi, bem-vindo, primeiro integrante da live. Então hoje eu quero falar disso, falar da depressão e de um grande número da população mundial e cada vez pessoas mais jovens sofrem de depressão. E pela ótica das constelações familiares, toda doença, todo sintoma, ele está referido a uma exclusão de um membro do sistema ou de uma situação, entre outras possibilidades, como uma identificação com o sofrimento ou com o destino trágico de um ancestral. Na maioria das vezes, por amor, uma pessoa pode repetir uma história ou vivenciar uma dor profunda na alma que não é dela. Isso não anula, boa noite, Ângela. Isso não anula também as outras possibilidades da causa de uma depressão. Fatores externos, traumas, perdas, situações do contexto social, fatores genéticos, são outras leituras e outras possibilidades para uma crise depressiva. Mas aqui nesse espaço eu escolhi falar sobre a ótica sistêmica. Então assim, o que eu posso trazer para vocês de exemplo? As constelações seguem três grandes leis, que mesmo que você não a conheça, elas vão estar atuando no seu sistema familiar e na sua vida, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. No quesito depressão, o que a gente mais percebe é a quebra da lei do pertencimento, são exclusões. O que são exclusões no nosso sistema? Todo mundo que nasce num sistema tem o direito de pertencer. Então você, todos aqueles que vieram antes de você, seus irmãos, seus pais, avós, bisavós, tataravós, todos os que nasceram no sistema e todos os que entraram para esse sistema através de um casamento, através da união de um casal que teve filhos, até mesmo namoros, noivados. Essas pessoas entram para o seu sistema
e elas ganham o direito de pertencimento. Elas passam a fazer parte. Empregados fiéis que ajudaram muito uma família, elas entram para o sistema. Bem como aqueles colaboradores que lesaram a nossa família, eles entram para o nosso sistema. Todos os mortos pertencem, continuam pertencendo, eles não perdem esse direito. Não é porque o seu pai ou a sua mãe já faleceu que ele deixa de ser seu pai e sua mãe, que ele deixa de ter esse lugar no seu sistema. Os filhos natimortos, né, que são aqueles que nascem, sobrevivem algumas horas ou dias e morrem, eles pertencem àquele sistema, eles têm o direito de serem reconhecidos. Todos os abortos espontâneos ou não, os provocados, pertencem. Todos os eventos traumáticos vivenciados pelo seu sistema, pelos seus ancestrais, eles pertencem. Então, quando a gente vê uma dinâmica de tentar esquecer, de tirar do coração para não sofrer, de negar uma experiência, de negar uma história da nossa família, dos nossos ancestrais, a gente está quebrando a lei do pertencimento. E isso gera desequilíbrio não só na nossa vida, mas principalmente nas gerações futuras, nos que vierem depois. Existe uma consciência maior que regula o equilíbrio do sistema, que ela garante que a justiça vai ser feita. Não a justiça dos homens, mas a justiça dessa consciência superior, dessa consciência maior. E mesmo a justiça dessa consciência maior, se nós não tivermos um olhar mais amplo e sistêmico para o todo, pode nos parecer injusta. Porque um fato que aconteceu lá atrás, na nossa ancestralidade, uma dor vivida por um ancestral nosso que perdeu, por exemplo, a família inteira num incêndio provocado, num crime cometido, né, contra a família. E esse fato, ele vira um tabu, ninguém fala, né, com medo de se contaminar, ou porque é pesado, ou isso fica esquecido. Uma pessoa que chegou no sistema depois, algumas gerações para frente, normalmente dos filhos ou dos netos, pode, por amor, fazer uma identificação com esse ancestral, que teve esse destino trágico. Essa pessoa pode carregar na sua alma uma dor da perda e da separação que não é genuinamente sua, mas do destino desse ancestral. Ah, mas eu não conheci essa tia, esse tio, esse tataravô, não tem problema. Para a visão das constelações familiares, a alma é imortal e a alma sabe das suas razões. E existem pactos inconscientes de lealdade que por amor uma alma estabelece para outra. Então essa pessoa, ela é pescada para representar, digamos assim, a experiência e a dor desse ancestral. Vai gerar um desequilíbrio, pode ser uma depressão crônica, onde a pessoa vai ao médico e o remédio não ajusta, ela não encontra uma causa aqui no externo, no momento presente, que justifique a depressão. E ela não entende muitas vezes por que ela não melhora, né? Por que o tratamento não anda. E quando você abre uma constelação, você se depara com uma situação dessa, que ela está carregando por amor a dor de um ancestral.
Então, através da constelação, nós temos métodos, ferramentas para devolver para aquele ancestral o que pertence ao destino dele. Porque embora nós façamos parte de um mesmo núcleo familiar, onde o destino de um pode ter influência no destino dos outros, cada um tem o seu destino individual também. Além do que a pessoa tem o livre-arbítrio de fazer a escolha dela e de optar em fazer diferente, em viver diferente. E mesmo assim ela continua pertencendo. Porque um dos grandes medos do ser humano, o medo inconsciente inclusive, é perder o seu direito de pertencimento ao seu núcleo primeiro de origem, que é a família. E movido por esse medo, muitas vezes, ele faz escolhas inconscientes que não são genuínas para sua alma. Mas voltando à constelação, nós temos ferramentas durante a constelação de deixar com o outro o que é do outro, de separar os destinos, de honrar aquele ancestral, de respeitar aquela dor, trazê-lo para o coração, reconhecer que aquela história faz parte da sua família, e dessa forma você apazigua todo o sistema, você ganha força e você se libera de uma dor muito forte que não é sua. Quem pega para si a dor e o problema do outro, na maioria das vezes adoece. E quando a gente pega a dor do outro, e as mães têm uma tendência forte a fazer isso com os filhos, elas privam o outro do crescimento e do aprendizado através daquela experiência. A dor faz parte da experiência humana. Então, o fato de você inconscientemente, a sua alma, pegar a dor do outro, vai gerar um desequilíbrio em todo o sistema. Isso fica reverberando, vai passando de uma geração para outra. Vira um padrão comportamental. Por isso que a gente vê muitas vezes, quando você recebe um cliente, um paciente no consultório com um quadro de depressão, e você começa a fazer a anamnese, você percebe que a mãe teve depressão, que a avó teve depressão. Então a gente identifica um padrão transgeracional que vai passando de uma geração para outra. Ok? Em cada família tem 3, 4 irmãos, nem todos vão ter depressão. Lembra que a consciência maior vai lá e pesca um? Você vai ser responsável em trazer o equilíbrio de volta para o seu sistema. Você vai fazer com que todo o seu sistema olhe para essa exclusão, para esse aborto, para essa morte, para esse destino trágico, para essa pessoa que foi excluída do sistema porque ela não atendeu ao padrão comportamental dessa cultura familiar, porque ela fez uma outra escolha sexual ou uma outra escolha de estilo de vida. Então essa família, essa pessoa foi excluída da família. Por amor, você que veio depois pode ser escolhido pela consciência maior para trazer essa pessoa de volta para o sistema, para que ela seja honrada, para que ela seja incluída nos corações das pessoas.
Outra situação comum que a gente vê no caso de depressão, a gente chama de fluxo de amor interrompido, que acontece normalmente na primeira infância, mas pode acontecer também depois, na adolescência ou na vida adulta. Mas o mais comum é que aconteça lá quando a criança é pequenininha, quando ela é afastada do pai ou da mãe por algum motivo, e ela introjeta essa experiência como abandono. Então ela começa a entender, né? Ou alguém conta para ela, ou ela liga um ponto e outro, que o pai ou a mãe não a amava o suficiente. Ou ela começa a comparar o tratamento que os pais dos seus coleguinhas dão para eles e o que ela recebeu dos pais, e ela tira a conclusão de que os pais não fizeram o suficiente. E ela vai crescendo com essa mágoa, com esse vazio, e começa a fazer reivindicações. Muitas vezes isso parte de uma fantasia, ok? Em outras, realmente, as pessoas tiveram experiências muito difíceis com seus pais, ou com a sua mãe, ou com seu pai. Situações de violência, situações de abuso. Isso deixa um registro traumático e promove o que a gente chama de fluxo de amor interrompido. O amor fica interrompido, ele para de fluir. E o amor, nesse sentido, principalmente dos nossos pais, equivale à vida, porque nossos pais nos deram a vida. Quando existe esse rompimento ou esse afastamento, a gente não recebe 100% desse fluxo de vida e desse fluxo de amor, percebe? E isso muitas vezes vai levar ao adoecimento e o aparecimento de uma depressão. Um outro caso possível, ainda na mesma linha do fluxo do amor interrompido, é quando a pessoa não recebe os pais no coração com gratidão. Na maioria das vezes, porque ela está num lugar infantil de reivindicação. Minha mãe não me deu isso, meu pai não me deu isso, ele devia ter feito mais, ele não me amou, ele preferiu meu irmão, e por aí vai. São infinitas as reivindicações que um ser humano pode fazer direcionado aos pais. Enquanto ele fica nessa postura de reivindicação, ele deixa de ser grato, de vibrar na gratidão pela vida que ele recebeu. Porque pela ótica das constelações, gente, qualquer coisa que você pense que faltou, que os seus pais não te deram, você tem como dar conta depois, a posteriori, seja através de terapia, seja através da formação da sua família, seja através do seu trabalho. A única coisa que ninguém poderia ter te dado como é a sua vida. A sua vida, essa existência, esse corpo, do jeitinho que você é, só o seu pai e a sua mãe poderiam ter te dado. E eles se encontraram, o milagre aconteceu, que é a geração da vida, e eles escolheram deixar você nascer. Então, só por isso, a gente já devia ser grato. Só que na nossa inconsciência e na nossa infantilidade,
a gente deixa de lado o que deveria ser mais importante, que é a nossa vida, esse presente que nossos pais nos deram, e começamos a reivindicar outras coisas menos importantes, essas outras coisas que só podem acontecer se você estiver vivo, e você só está vivo por causa do seu pai e da sua mãe. E esse é um assunto muito polêmico, porque existem pessoas com relacionamentos difíceis com seus pais, com muita mágoa, com muitos registros traumáticos. Mas quando você consegue ampliar o seu olhar e sentir gratidão pela vida, ok, né? Seus pais só conseguiram te dar a vida. Outras coisas que você entende como necessárias, que um pai e uma mãe precisam fazer ou dar, eles não conseguiram dar, por algum motivo, por alguma limitação. Talvez porque eles não receberam. Talvez porque a alma deles estivesse muito comprometida, olhando para dores do passado. Então, quando a gente amplia o olhar, consegue chegar a esse ponto de ter gratidão pela vida, tudo mais perde importância e a gente se fortalece. Porque nós somos 50% pai e 50% a mãe. Dessa mistura, desse 100%, surgiu esse ser maravilhoso que é você que está aí assistindo. Eu surgi. Então eu só posso ser inteira, nós só podemos ser inteiros quando nós reconhecemos a nossa origem, a nossa ancestralidade. Quando a gente toma no coração o nosso pai e a nossa mãe. Quando a gente olha para eles como um homem comum e uma mulher comum. Quando a gente abre mão de expectativas, de idealizações, e a gente aceita as coisas como foram, a nossa história como foi, e entende que eles fizeram o que eles podiam fazer, né? E nesse momento você se fortalece e se liberta do sofrimento. E você libera também eles, para que eles sigam o destino deles. E você siga o seu destino com menos peso, sem sofrimento, sem depressão. Então, pela ótica sistêmica, um bom prognóstico para uma depressão, se o caso, né, da depressão aparecer na constelação, que é uma situação de fluxo de amor interrompido, onde não se conseguiu tomar o pai ou a mãe ou os dois, um bom prognóstico seria a pessoa conseguir começar o processo de tomar esse pai e essa mãe no coração, de fazer as pazes. E eu falo um processo porque, dependendo da situação, não é numa única sessão que você vai conseguir fazer isso. Existe uma fala entre os consteladores que a gente deve tomar o pai e a mãe todos os dias. Todos os dias. A vida inteira. Bert Hellinger, nosso mestre, um pouquinho antes de morrer, numa internação, ele não estava bem, conversando com a esposa dele, Sophie Hellinger, que também é consteladora. Ela sugeriu que eles fizessem uma constelação, se não me engano, no hospital mesmo. E a situação que se mostrou na constelação pedia que ele tomasse a mãe, aos 92 anos de idade, com 40 e poucos anos como constelador. Ele se viu na necessidade da alma de tomar a mãe. Então esse movimento
de retorno aos pais, de tomar pai e mãe no coração, principalmente a mãe, é um movimento em direção à vida, é um movimento em direção à saúde, ao fluir da vida. Sempre que a nossa vida está estagnada, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas de financeiros, normalmente há uma necessidade de olhar para a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Um indício de que você não conseguiu tomar pai e mãe no coração chama-se julgamento e críticas. Quem julga e critica os pais não conseguiu tomar os pais no coração genuinamente. Porque não cabe aos filhos criticar ou julgar os pais, né? Isso é a quebra da segunda lei do amor, das constelações, que é da hierarquia. Os pais vieram antes dos filhos, logo, eles têm precedência. Eles são mais velhos, eles têm mais experiência e eles são responsáveis pelo próprio destino. E de uma forma ou de outra vão assumir as consequências das suas escolhas, assim como nós. Outras possibilidades, né, para uma depressão que a gente vê nas constelações familiares são a morte de filhos, principalmente para as mães, seja por uma morte por doença, seja por acidente, seja por assassinato, ou mesmo por abortos provocados. Existe um movimento na constelação que a gente percebe que as mães simbolicamente se deitam do lado dos filhos mortos. É como se elas virassem zumbis, sabe? A vida delas para. E aí se instala o que a gente chama de depressão. A pessoa não vê mais graça na vida, fica muito tempo deitada, sem motivação, apática, porque a alma dela está olhando para aquele filho morto. Ela não conseguiu elaborar essa experiência e ela quer ir junto com o filho. Isso acontece muito com as mães, mas pode acontecer com qualquer pessoa que tenha tido perdas na família significativas, né? O marido, os pais, os irmãos, ou mesmo um sistema onde houveram muitas mortes, muitas perdas, muitas perseguições, sabe? Destinos trágicos. Isso é muito comum em sistemas que passaram por guerras, por escravidão, por situações muito difíceis, né, que geraram fome, sofrimento, dor, morte, separação. Esse peso vai passando de uma geração para outra, sempre por amor, né? A nossa alma, por amor, ela vai carregando aquela dor, vai carregando aquele peso. Ou muitas vezes também, por lealdade àquelas pessoas, ela não se permite ser saudável. Como que eu vou ter saúde, ser saudável e viver a minha vida, aproveitar a minha vida plenamente, se os meus ancestrais perderam tudo, a dignidade, a vida,
diante do sofrimento deles, se eu só estou aqui por causa deles? Percebe que por lealdade àqueles ancestrais, ela se coloca nesse lugar? E aí, se isso se mostra numa constelação, a gente pode, por exemplo, colocar o que a gente chama de frase de cura, que tem um efeito a nível de inconsciente de alma, no sentido de eu vejo toda a sua dor, eu respeito o seu destino e eu vou honrar você olhando para a minha saúde. Eu vou honrar o seu sacrifício, a sua vida, a sua história, o seu destino, tendo uma saúde perfeita. Percebe que é uma virada na chave? Eu posso honrar os meus ancestrais no amor, na saúde e na prosperidade, e não simplesmente através de uma expiação onde eu fico doente, onde eu não vivo a minha vida, onde eu não alcanço o sucesso e a prosperidade. Então, são vários os exemplos, são várias as possibilidades. Cada constelação é única, é uma caixinha de surpresa. Existem identificações que explicam doenças e depressões, até mesmo com vítimas dos nossos ancestrais. Então, é um trabalho muito bonito, muito especial, que requer muito preparo, muita seriedade do constelador. E eu convido você para conhecer o meu trabalho, as constelações familiares, seja vindo aqui assistir as lives, seja vindo fazer uma constelação presencial ou online, lendo mais sobre as constelações, assistindo vídeos no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube também, Ramona Ferreiro. Lá tem alguns vídeos sobre constelação, bem basiquinhos, explicando o que é a constelação, explicando quais são as leis do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, como a constelação pode te ajudar. Enfim, de cabeça eu não lembro, mas você pode dar um pulinho lá. Por hoje foi só. Amanhã eu vou fazer um webinário junto com o Babalaô Sandro, que fala da importância da ancestralidade para a saúde, para a prosperidade, e ele vai falar da importância da ancestralidade para a saúde e para a prosperidade sobre o ponto de vista de Ifá. Para quem conhece ou para quem quer conhecer, né, esse trabalho, que tem a junção de um olhar de uma filosofia, de uma religião, com o olhar da constelação familiar. O que elas têm em comum, né? Que é exatamente esse olhar respeitoso aos nossos ancestrais, que é honrar os nossos ancestrais. Tem no meu story, tem postado lá o caminho que você faz para se inscrever. Vai ser amanhã, 8 horas da noite. É um grupo fechado no Google Meeting, e a renda arrecadada vai para cestas básicas de senhoras ali de uma comunidade da Tijuca. Esse espaço tem muitos projetos sociais, e com a pandemia
o arrecadamento de alimentos ficou mais difícil e tal. Então eles estão promovendo essas palestras, convidando profissionais. Já teve com uma psicóloga, vai ter comigo amanhã falando das constelações e por aí vai, né? Então, se você se interessar, me chama no direct que eu te passo o link de inscrição, ainda dá tempo, tá bom? Essa live faz parte da jornada sistêmica, onde eu vou falando um pouquinho a cada encontro sobre as constelações familiares. Os temas são infinitos. Aceito sugestões. Tem uma outra jornada também que eu estou fazendo terça e quinta de manhã, 9 horas da manhã, quando a internet permite, que é a jornada do ser, visando a expansão da consciência através da prática do yoga e da Diksha, que é uma energia de expansão da consciência canalizada na Índia. Então, essa aula é transmitida ao vivo e fica gravada. Então você, se não puder participar ao vivo, você assiste depois, assim como as lives que ficam todas aí salvas no meu Instagram, tá bom? Então, se você gostou, curte, comenta embaixo, guarda para assistir de novo, compartilha com as pessoas que você ama, né? Que assim a gente fortalece uns aos outros. Um beijo no coração. Obrigada para quem ficou aí até o final. E a gente se vê na próxima live ou amanhã na aula de yoga. Um beijo, bom descanso.